Meus irmãos, Deus nos concede a graça de voltar à sua casa e oferecer a Ele um culto que só a Ele é devido. Está escrito nas Escrituras: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Somente o Senhor é digno de adoração. Nós saudamos a todos presentes, aqueles que nos assistem também. Esse período de férias escolares é um período de evasão. Algumas famílias aproveitam esses dias, especialmente final de semana. E se estiverem nos assistindo, um abraço fraternal em nome de Jesus. Os visitantes também são muito bem-vindos. Quero abraçar aqui nossa querida irmã Zildete, lá da Igreja Presbiteriana da Bahia. De vez em quando ela está aqui conosco, vem visitar a família e vem aqui à nossa igreja. Leve o nosso abraço àquela igreja também, querida irmã. Queria colocar aqui alguns motivos de oração antes de nós lermos a palavra de Deus e fazermos a ministração. Oramos aqui por Jamília, oramos por Claudinha, agradecendo, e também na semana passada nasceu a netinha do nosso querido irmão Elivan. Está ali, filho do pastor Isaías. Também recebo o abraço de toda a igreja por essa grande bênção. Conosco está o nosso irmão Mauro Medeiros, depois da cirurgia cardiológica, graças a Deus se recuperando muito bem. Primeiro dia que ele veio aqui para o culto depois da cirurgia. Temos orado por um moço chamado Sérgio. Ele está na UTI do Hospital Memorial, tem apresentado uma melhora no seu quadro, e o pai dele sempre está aqui, irmão Nasson, na reunião de oração da manhã, todos os dias, 6 da manhã, ele está aqui participando da reunião de oração. Nosso irmão Mauro Rangel está se recuperando, na verdade, uma bronquite, está medicado e se recuperando bem, graças a Deus. Nosso irmão Elias, ele fez a cirurgia e foi muito bem sucedida a cirurgia. Está com a possibilidade de ter alta possivelmente amanhã, mas agradece as orações e está muito bem. Nossa irmã Dalva Barbosa, que esteve na UTI, já está em casa, graças a Deus, plenamente recuperada. Temos orado também pela mãe de nosso querido irmão Fernando, colocando diante de Deus a sua vida também. E esses irmãos Emerson Souto, Noemi Campos, Juraci Fialho, Dona Juraci, estivemos com ela essa semana. Ela, no mês que vem, estará completando 104 anos, né? E quinta-feira, melhor dizendo, ela estava tão despertada, acordada e se lembrando de muitas coisas, e Deus tem sido gracioso para com ela. Nós temos orado também pela irmã Jaciara, perdeu um irmão. Temos orado pela consolação do Espírito Santo de Deus. E eu queria que nós dedicássemos um tempo para a oração silenciosa, colocando essas vidas aqui aos cuidados do Senhor, o pedido pela consolação de Deus. E depois de um tempo de oração silenciosa, vou pedir ao presbítero Elgedi, e depois vem aqui ao microfone fazer uma oração audível, pedindo também a bênção de Deus para a ministração da sua palavra e em favor dessas pessoas aqui. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Estamos na tua casa, não por merecimento nosso, Pai, mas pela tua graça, que é consistente em nossas vidas. E agradeço, Pai, por cada um aqui. Tu esteja, Senhor, no controle de cada vida aqui presente, ó Pai.
E peço por cada nome aqui mencionado, Senhor. Sim. Tu sabes as necessidades, Tu sabes as angústias, Tu sabes de tudo, Senhor. E agradeço também, Pai, por pessoas que estão alegres aqui hoje, por bênçãos recebidas. Amém. Tu esteja, Senhor, no centro de cada vida aqui. Agora, Pai, coloca a Tua unção sobre esse servo, Amém. Pastor Lutero. Que a palavra seja edificante para as nossas vidas. Teu Santo Espírito esteja aqui presente para nos mostrar, Senhor, o caminho da verdade, o caminho que Te alegra. E agradecemos, Pai, mais uma vez por esse dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Livro do profeta Joel, o profeta do dia do Senhor, Joel capítulo 2, nós vamos ler até o verso 27. Eu gosto sempre de fazer leitura alternada, porém, assistindo aos vídeos de pregação, a gente percebe que quando é feita uma leitura alternada, fica um hiato para quem está assistindo, né? Porque eles não conseguem ouvir a congregação, então fica aquele tempo assim parado. Por conta disso, por respeito a esses que estão ouvindo a palavra, acompanhando, eu mesmo farei a leitura, e eu pediria que você acompanhasse atentamente e durante toda a ministração da palavra, permanecesse com a Bíblia aberta, né? A Bíblia elogia a atitude dos irmãos de Bereia. Lucas escreveu lá em Atos, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tendo ouvido a palavra com toda avidez, eles conferiram escritura com escritura, para ver se de fato é assim. Então ouça e verifique aí, se o que está sendo dito aqui está de acordo com a palavra de Deus, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Joel capítulo 2 até o verso de número 27, há uma convocação aqui, depois de ter falado sobre a praga dos gafanhotos e a destruição que promoveu, dizendo que é apenas um prenúncio do dia do Senhor. Ele chama o povo dizendo: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Alguém disse que a exposição fiel da palavra de Deus tranquiliza aqueles que estão aflitos, que estão perturbados, e deve perturbar aqueles que estão apáticos, indiferentes, né? Que estão pensando assim: está tudo muito bem, Deus é muito bom, no fim das contas todos serão salvos, né? Inferno não existe, haverá um aniquilamento e tal e tal e tal. Então, quem pensa assim, por favor, ouça o que diz a palavra de Deus: fique perturbado, né? Porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, e todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem
contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Agora veja como é o coração de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhes disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Possivelmente uma referência ao mar morto, o mar Mediterrâneo. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler juntos, queridos, 25, 26 e 27. Leiam comigo, por favor. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército, e enviei contra vós outros. Vamos lá. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e não há outro,
e o meu povo jamais será envergonhada. Aleluia, amém. Estava lendo uma citação de Walter McAllister. Ele disse assim: a igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica. Ela é chamada para ser fiel. Não é chamada para ser eficiente, grande ou rica. Ela é chamada para ser fiel. O que contará naquele dia não será o tamanho da igreja, nem a eficiência da igreja, se os departamentos, os ministérios funcionarão, nem o patrimônio da igreja. Mas o que será levado em conta naquele dia é: essa igreja foi fiel. É isso que está escrito na palavra de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, os teólogos sistemáticos, em sua grande maioria, eles gostam de começar seus compêndios. O primeiro capítulo é sempre sobre Deus, sobre a divindade. Alguns, poucos, começam com a palavra. Os que começam com a palavra argumentam: é preciso conhecer a palavra de Deus, né? Mas aqueles que começam com Deus dizem assim, que essa é a grande necessidade do ser humano. O ser humano só terá uma consciência de sua própria realidade, só clamará por perdão quando souber de fato quem é o Senhor. Isso me faz lembrar aquela palavra de Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, quando ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O editor da Bíblia colocou lá um título em negrito acima desse texto: a glória do homem consiste em conhecer a Deus. Não é simplesmente conhecimento sobre Deus, acerca de Deus, mas um conhecimento de Deus. Conhecimento que nos vem pela revelação de Deus, pela ação do Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso coração. Porque é possível ser religioso e ter um certo conhecimento a respeito de Deus, mas é necessário ser cristão e ter um conhecimento de Deus pela revelação do Senhor. Jesus falou isso na oração sacerdotal, João capítulo 17, terceiro versículo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e ao Filho a quem enviaste. É nisso que consiste a vida eterna. Quando nós lemos a teologia sistemática e esses capítulos que falam a respeito de Deus, né, eles destacam pelo menos 3 blocos. Falam sobre a natureza de Deus. Deus é soberano, inclusive essa é a base da nossa doutrina reformada, a soberania de Deus. Uma soberania que não anula a responsabilidade do homem, mas ela é básica. O Deus soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno. Ele não tem princípio e nem fim de dias. Na verdade, é aquela pergunta que a criança faz: sim, quem criou Deus, né? Quando foi que Deus começou a existir? A nossa mente finita não consegue compreender isso, mas na verdade Deus jamais começou a existir, Ele sempre existiu. Ele é. E aí, queridos, nós somos levados a ouvir o apóstolo Paulo dizer: quem conheceu a mente do Senhor, não é? Então, na verdade, Ele é o eterno, Ele sempre existiu, e Ele é imutável. Como o Ronaldo Lidório gosta de dizer, Ele não pode se tornar melhor e nem pior. Ele é perfeito,
Ele não muda, nele não há sombra de variação. Essa é a natureza de Deus. Quando nós pensamos no caráter de Deus, então nos lembramos da sua santidade, da sua retidão, justiça, amor, piedade, graça, compaixão, aliança de fidelidade, confiabilidade. Gosto muito daquela palavra de Paulo a Tito, logo no comecinho: o Deus que não pode mentir prometeu. É um Deus absolutamente confiável. A paciência de Deus, né? A longanimidade de Deus, o perdão de Deus, mas também a ira de Deus. A Bíblia nos fala sobre esse aspecto do caráter de Deus, a sua ira, e ele é chamado de fogo consumidor. E a Bíblia nos faz uma advertência: considerai a bondade e a severidade do Senhor. A Bíblia diz também que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ira por causa da sua santidade. E quando os teólogos falam a respeito das obras de Deus, falam da criação. Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele fez tudo do nada. Ele falou e as coisas passaram a existir. O nosso querido presbítero Hermanilton escreveu um livro, e em breve esse livro será publicado. Eu já estou fazendo a propaganda agora, recomendando a sua leitura, com vasto fundamento bíblico, não é? E várias informações científicas, mostrando assim que Bíblia e ciência podem conviver muito bem, né? Mas com esse sólido fundamento, pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E por causa dele as coisas passaram a existir. Bendito seja o nome de Deus. Outra obra de Deus, a sua salvação, o seu livramento, a sua redenção, mas também o seu julgamento. Deus é um justo juiz. Essa semana eu estava acompanhando uma entrevista com um especialista nessa área jurídica. Ele fez uma afirmação bem interessante, curiosa, né? Ele disse: olha, no Brasil, a melhor coisa que tem é ser réu. Obviamente que ele estava se referindo aos poderosos, né? Ele não estava se referindo àqueles menos favorecidos, não. Ele disse: a melhor coisa do mundo é ser réu, porque contrata um excelente advogado, uma excelente banca, e eles conhecem todas as entrelinhas e todos os caminhos, né? E eles vão buscando prazos e prazos e prazos, né? Agora mesmo, nesses últimos dias, para a tristeza, né, de todo o mundo cristão evangélico, não é? Um líder, e agora certamente ex-líder da igreja evangélica quadrangular, não é? Ele acusado de vários crimes, e como tem um fórum privilegiado, ele poderia ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, e fatalmente seria condenado. Então, o que ele fez, malandramente, perdão da palavra, né? Ele abriu mão do fórum privilegiado e foi lá para a primeira instância, porque ele sabe que há um longo caminho a ser percorrido. Malandramente ele fez isso, porque ele sabe que a tendência é a prescrição desse crime, porque recursos e recursos e recursos e recursos, né? E aí nós fazemos um alerta aqui a todos os advogados cristãos, né? Que um advogado cristão precisa também observar os princípios da palavra de Deus, né? Alguns às vezes querem até justificar dizendo: bom, é legal, não é ético, mas é legal. E nós somos chamados à legalidade e à ética também. Mas, como já dizia Abacuque, né, e é uma realidade do nosso país, as leis são frouxas, e elas geralmente elas são muito brandas para os poderosos, para os grandes, né? Aí estão os mensaleiros ainda em liberdade, né? Os mensaleiros do PSDB também lá de Minas Gerais, né, que nem foram julgados ainda, e eles vão assim, malandramente, eles vão adiando essas coisas, né?
Mas na verdade, queridos irmãos, um alerta para todos nós. O reto juiz, ele não se deixa escarnecer. Então, diante do eterno, não tem esse negócio de buscar aqui uma brecha da lei, não. Na verdade, queridos, toda a nossa vida está absolutamente patente perante os olhos do Senhor. Ele nos conhece. Aquilo que ninguém da nossa casa sabe, Ele sabe. Aquilo que ninguém da igreja sabe, Ele sabe. Aquilo que é possível esconder dos outros está absolutamente patente perante os olhos do Senhor. Por isso eu queria que você ouvisse atentamente essa palavra de hoje, como sendo palavra de Deus. A ênfase grande de Joel nessa sua profecia é o dia do Senhor. E se você olhar rapidamente aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 15, ele diz: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Lemos agora, capítulo 2, versos 1 e 2 também. Tocai a trombeta, porque o dia do Senhor vem, e ele chama de dia de escuridade, densas trevas, de nuvens, de negridão. Lemos agora o versículo 11, não é? Grande é o dia do Senhor, e chama de muito terrível. Mais adiante, que nós não lemos, verso 31, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando vamos ao capítulo 3, verso 14, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Verso 18, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim, referindo-se à restauração de Israel. Queridos, o que nós lemos não apenas no profeta Joel, mas nos outros profetas também, é que Deus pode deter sua ira por um tempo, porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é assaz benigno. Porém, diante da desobediência incorrigível, Ele tem de exercer a sua ira. Um autor chamado Eugene Merry, escrevendo a respeito da ira de Deus, ele escreveu assim, vou ler aqui para os irmãos: a percepção de que a ira, de alguma maneira, é um aspecto negativo, indigno de um Deus de amor e compaixão, deve ser examinada de forma mais atenta e profunda contra o pano de fundo da inefável santidade, retidão e justiça do Senhor. Que algumas pessoas pensam, um Deus irado, isso depõe contra Ele, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Mas nós não podemos desconsiderar, queridos, a santidade de Deus, a retidão e a justiça do Senhor. O nosso tempo é curto e a gente tem que ter um limite mesmo para dizer o essencial no tempo limitado. Mas eu estava pensando aqui em alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, quando o Senhor viu a terra toda corrompida, e Ele decidiu manifestar o seu juízo contra aquela terra. No entanto, a Bíblia diz que entre aqueles corrompidos estava um homem de Deus chamado Noé. Noé achou graça perante o Senhor. O juízo de Deus veio através do dilúvio. Gênesis 11, a torre de Babel, quando o Senhor havia dado uma ordem expressa para que o povo se espalhasse, se multiplicasse, eles disseram: nós vamos nos reunir aqui, nós vamos construir uma torre que chegue até os céus. E o Senhor desceu e confundiu as línguas e os espalhou. Sodoma e Gomorra, percebam que a Bíblia fala sobre um limite da ira de Deus, e quando aquele limite chegou,
ele decidiu manifestar a sua ira contra aquelas cidades. Abraão, homem de Deus, conhecia o coração de Deus, sua misericórdia, disse: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E ele colocou-se ali na brecha, intercedendo por 50, por 40, por 30, por 20, por 10, e não havia 10 justos naquele lugar. Deus manifestou a sua ira. O julgamento do Senhor sobre o Egito, por causa da resistência truculenta e obstinada de Faraó, a exigência do Senhor, quando Moisés e Arão foram a Faraó, dizendo que Deus havia determinado que o seu povo fosse libertado. Faraó, que era considerado uma divindade, com desdém, ouviu aquela palavra e disse: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? Não conheço o Senhor e não deixarei sair o povo. E a palavra de Deus nos mostra claramente, queridos, que o julgamento de Deus cai inevitavelmente contra aqueles que tentam resistir aos propósitos redentores de Deus. E o juízo de Deus veio sobre a terra do Egito com todas aquelas pragas. Cada uma daquelas pragas visava a rechaçar uma divindade egípcia, que culminou com a morte dos primogênitos, né? Lemos nas Escrituras também sobre as nações que foram expulsas da terra de Canaã. Canaã, os descendentes de Cã, filho de Noé, que por conta de sua desobediência recebeu uma maldição, e o juízo de Deus veio contra aqueles povos. Sobre o próprio povo de Israel, a Bíblia diz que eles ficaram no deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração má e perversa perecesse. E de todos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, porque o juízo de Deus veio sobre aquele povo. Mais tarde, quando o reino já estava dividido, veio o juízo de Deus sobre o reino do norte, Israel, invadido pela Assíria, e o juízo de Deus sobre Judá, o reino do sul, invadido pelos caldeus. Então, queridos irmãos, como diz claramente a palavra de Deus, carta de Paulo aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que é que estou fazendo hoje aqui? Estou assustando você? É isso? É esse o propósito? Não, queridos. O propósito é fazer a exposição da palavra de Deus e cumprir aquele propósito do Senhor. Quando o Senhor levantou Joel para pregar aquela profecia, não fez para assustar o povo, muito pelo contrário, para chamar o povo ao arrependimento. Nós começamos o culto desta manhã lendo a palavra de Deus. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas. Vai alta a noite. Foi lendo esse texto bíblico que Agostinho de Hipona foi convertido ao Senhor, lendo essa porção das Escrituras Sagradas. Então, queridos, em poucos minutos, resumindo o que tenho a dizer nesta manhã, a teologia de Joel é muito simples, né? Ela gira em torno da ideia de que as nações, e até mesmo Israel, a nação escolhida de Deus, as nações têm de prestar contas ao Senhor e devem ser julgadas quando ficam aquém da justa expectativa de Deus. Contudo, se elas se arrependerem, serão perdoadas. É essa a ideia, essa a teologia dele. O Senhor haverá de trazer juízo, porém, se houver arrependimento sincero, se houver retorno ao Senhor, se houver busca da sua misericórdia, eles serão perdoados. Essa é a mensagem de Deus, queridos. Então deixe-me citar apenas os pontos aqui da mensagem dessa manhã. Primeiro ponto, no capítulo 2, dos versos de 1 a 11, a ideia aqui é de que a destruição dos gafanhotos não foi nada em comparação com o dia do Senhor. É isso que ele está dizendo. Os gafanhotos, quando vieram numa sucessão devastadora, eles destruíram tudo, eles deixaram um deserto, deixaram a terra de luto. No entanto, o Senhor está dizendo aqui: isto não é nada
quando a gente compara com o dia do Senhor. Essa destruição provocada pelos gafanhotos é insignificante comparada com o dia do Senhor que se aproxima. Diz aqui o verso 2, capítulo 2, que o toque da trombeta estava alertando o povo sobre esse dia de escuridade e densas trevas, a respeito do qual, desse dia do Senhor, outros profetas, além de Joel, falaram. Eu anotei aqui Joel capítulo 2, como lemos, Isaías capítulo 13, de 6 a 10, Ezequiel 30, versos 2 e 3, Amós capítulo 5, 18 a 20, Obadias, versículo 15, Sofonias 1, de 14 a 17, Zacarias 14, de 1 a 3. Todos esses profetas, eles falam a respeito desse dia do Senhor. Vejam bem, a ideia que a gente tem quando lê o texto é que, por um lado, o profeta está falando a respeito da invasão dos caldeus, quando de fato a cidade de Jerusalém foi destruída, os muros derribados, o templo destruído, a cidade assolada. Por outro lado, o profeta está se referindo também à segunda vinda de Jesus. Essa é a ideia, esse é o grande dia. Da mesma maneira, Jesus, no sermão profético de Mateus capítulo 24, quando a gente lê todo o sermão profético pregado por Jesus, por um lado ele está falando a respeito da invasão dos romanos na cidade de Jerusalém, como aconteceu no ano 70, a destruição, invasão de Jerusalém, mas ele está falando também a respeito da sua segunda vinda, a respeito do grande julgamento. E Joel desenvolve a analogia entre o exército invasor e o ataque dos gafanhotos, não é? E aí no final, só correndo aqui, ele faz uma pergunta retórica, que está lá no verso 11 do capítulo 2: quem o poderá suportar esse dia do Senhor? Quem o poderá suportar? E a resposta é obviamente negativa, né? A resposta seria ninguém. Ninguém por si mesmo, por justiça própria, o poderá suportar. Mas bendito seja Deus por Jesus Cristo, queridos, porque Jesus Cristo veio para satisfazer a justiça de Deus. Vejam, a ira santa de Deus veio sobre Jesus na cruz. Por isso a gente não pode tratar a obra de Cristo de forma indiferente, apática, como se foi um acontecimento de pequenas proporções. Não! O Filho de Deus, o Santo, que nunca cometeu pecado, dolo algum se achou em sua boca, ele se fez pecado por nós. Isso significa dizer, ele já satisfez a justiça de Deus. Então a Bíblia diz: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus hão de ouvir a voz poderosa do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor, porque esses foram lavados no sangue de Jesus. Mas aqueles que não nasceram de novo, aqueles que desprezaram a graça, que rejeitaram a Jesus, que zombaram do sacrifício de Jesus, que deram de ombros quando ouviram a pregação do Evangelho, aqueles que, tendo sido criados no Evangelho, ensinados pela palavra de Deus, durante todo o tempo levaram uma vida dúbia, indiferente, apática, não creram. Aqueles que rejeitam, aqueles que blasfemam, ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, juntamente com o diabo e os seus anjos. Dia terrível. A Bíblia fala do dia do Senhor para os ímpios, tão terrível que é como se alguns dissessem assim aos montes: caiam sobre nós, porque melhor seria ser esmagado por um monte a sofrer a santa ira de Deus, um Deus santo. Queridos irmãos, vivemos numa época assim que parece que ser cristão virou um modismo. A gente pensa que ser cristão é só ser membro de uma igreja, frequentar a igreja, participar em algum ministério da igreja.
Na verdade, é algo muito mais profundo, é algo muito mais radical. Não é uma coisa só do domingo, é do dia a dia, de todos os dias. Não é que Ele seja Senhor apenas de um aspecto enquanto eu estou na igreja, mas Ele deve ser o Senhor do meu casamento, da minha profissão, dos meus negócios, da minha linguagem, de minha postura, das minhas intenções. Ele é o Senhor. Ninguém será capaz de resistir ao Senhor quando Ele vier julgar o mal e a desobediência. Eu estava lendo um autor que ele dizia assim: é preciso preparar o povo para o dia do Senhor. E está escrito, profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Aos jovens eu lembro aquela palavra de Eclesiastes: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se teu coração nos dias da tua juventude. Agora olhe o que está escrito: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Deus te pedirá conta. Segunda verdade, rapidamente, dos versos 12 a 17 do capítulo 2, está um apelo ao arrependimento. Porque esse Deus, que é o Deus cuja ira é santa, Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Queridos, eu queria apenas resumir esse ponto com o que está escrito, com essa expressão bíblica, verso 12: ainda assim. Ainda assim. Essa é uma palavra para aqueles que têm zombado de Deus, se rebelado contra Deus, que têm procurado levar uma vida dúbia, enganando e sendo enganados, aqueles que se consideram longe demais, irrecuperáveis, ou que são considerados irrecuperáveis. Há uma palavra graciosa de Deus: ainda assim, volta para mim. Essa é a palavra de Deus: volta para mim. Naquele tempo era uma questão cultural. As pessoas em época de tristeza, de dor, rasgavam suas vestes quando manifestavam dor profunda, humilhação. E o Senhor está dizendo aqui: o que eu quero não é uma mera coreografia. Rasguem não apenas as vestes, mas também o coração. Tem que haver uma mudança radical na vida. Rasgue o coração. Tem que deixar de ser um estelionatário da fé. O estelionatário é aquele que tem lábia, ele engana. Você ouve um estelionatário, você cai no golpe, mesmo que você esteja alertado, despertado, mas ele consegue lhe enganar. Assim é aquele falso cristão. Ele se apresenta como espiritual, a linguagem dele é espiritual, ele muda a voz e tal, mas diante de Deus, quem assim procede é como um sepulcro caiado. Por fora está tudo bonitinho, mas por dentro é podridão. A Bíblia diz: ainda assim, volta para mim, diz o Senhor. E queridos, fica claro aqui, verso 13, que o arrependimento só é possível porque Deus é misericordioso e compassivo. Esse é um dos temas mais impressionantes do Velho Testamento. O Deus santo que julga o pecado é também um Deus compassivo e misericordioso. E Joel lembra que Ele é tardio em irar-se, ou seja, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o buscam de todo o coração. E a trombeta está soando e tocando e chamando ao arrependimento, ao jejum, à oração, ao quebrantamento. Só para terminar esse ponto, a urgência do chamado fica evidente, porque ninguém é dispensado dessa assembleia solene, desse jejum santo. Vejam o texto aqui. Verso 16, diz que até as crianças de peito são chamadas, as mães que estão amamentando. Diz aqui, os recém-casados, sai o noivo de sua recama, a noiva de seus aposentos. Os recém-casados geralmente eram dispensados, mesmo quando havia batalha. Os recém-casados, eles não eram chamados, mas agora havia uma necessidade. Está dizendo assim literalmente: pare a sua lua de mel e venha se arrepender. É essa a ideia. E diz que
os sacerdotes, como líderes espirituais, foram chamados para servir de exemplo de arrependimento. Ó, queridos, terceiro e último lugar, versos 18 a 27. Ele mostra a resposta de um Deus gracioso ao arrependimento. Não dá mais para entrar nos detalhes, mas apenas destacando aqui versos 18 e 19. Esses três verbos aqui no pretérito. Deus se mostrou zeloso, compadeceu-se e disse. O Senhor se mostrou zeloso, indica o intenso compromisso de Deus com o seu povo. Queridos, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Por isso que o Evangelho é chamado de boas novas, boas notícias. Que ele se arrependa e viva. Eu queria só concluir, e já fazendo algumas aplicações. A bondade e o livramento de Deus, o seu perdão, devem estimular o seu povo ao louvor e à adoração. É assim que termina esses versículos que lemos, 25, 26 e 27 de Joel. A Bíblia diz que além do Senhor não há outro, então é a Ele que nós devemos prestar contas. Não deve haver lugar para idolatria na nossa vida, somente o Senhor é Deus. E concluir dizendo que hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, e de confiar na suficiência e na eficácia da obra do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós temos esperança. Queridos, não há quem mereça, mas é nele que nós temos esperança. Então quero convidar você agora a curvar sua cabeça em um tempo de oração. Logo em seguida nós vamos quebrar esse momento, pastor Sávio nos conduzindo na celebração da ceia do Senhor. Nós vamos orar. Ore pela sua vida. Ore por pessoas que lhe são caras, queridas, que você sabe que estão distantes dos caminhos do Senhor, para que esses filhos da promessa se voltem para o Senhor. A minha própria vida, a sua própria vida, nossas vidas sejam avaliadas perante o Senhor e nós voltemos para Ele em sincero arrependimento. Ninguém se iluda, a morte não é o fim, morreu, acabou, não. Alguns serão chamados para a glória eterna e outros para o fogo eterno, e a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Aquele bicho que morde nunca morre, e não haverá qualquer possibilidade mais para arrependimento. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ore a Deus, clame a Deus.